A brisa marinha de Florianópolis carregava o aroma de eucalipto e jasmim quando Valentina Medeiros ajustou o cardigã de lã sobre os ombros. Aos 67 anos, ela mantinha a postura ereta de quem sempre enfrentara a vida de peito erguido, mesmo quando as circunstâncias tentavam curvá-la. Sua casa, no Cachoeira do Bom Jesus, um sobrado de 2 andares com jardim bem cuidado, refletia sua personalidade, acolhedora, mas discreta, confortável, sem ser ostensiva. Max, seu Doberman de pelagem negra brilhante, aguardava pacientemente junto à porta da cozinha. O cão, imponente em seus 70 quilos de músculos e elegância, observava cada movimento de Valentina com atenção devotada. Seus olhos escuros, profundos e inteligentes pareciam compreender não apenas suas palavras, mas também seus pensamentos. "Vamos, meu grande amigo", sussurrou ela, acariciando a cabeça do animal. "Nossa caminhada noturna nos aguarda." Era quinta-feira, 17 de outubro, e a rotina estabelecida há 3 anos se repetia com a precisão de um ritual sagrado. Valentina prendia os cabelos grisalhos num coque baixo, calçava seus tênis confortáveis e verificava se o pequeno spray de pimenta estava no bolso do casaco. Uma precaução que seu filho Davi sempre insistia que ela carregasse, embora ela considerasse exagero para um bairro tão tranquilo. O Cachoeira do Bom Jesus respirava serenidade naquelas primeiras horas da noite. As ruas arborizadas, com suas palmeiras imperiais e ipês roxos, criavam um cenário que mais parecia um postal. Casas de arquitetura contemporânea se misturavam harmoniosamente com residências de estilo açoriano, todas protegidas por muros baixos cobertos de buganvílias coloridas. Max trotava ao lado de Valentina com passos medidos, sua presença tranquilizadora para ela e intimidadora para qualquer pessoa com más intenções. O animal parecia conhecer cada centímetro daquelas calçadas, cada árvore, cada sombra. Valentina notara, ao longo dos meses, como ele sempre escolhia o lado da calçada mais próximo à rua, posicionando-se estrategicamente entre ela e qualquer possível perigo. "Dona Valentina, boa noite", cumprimentou Dona Socorro do outro lado da cerca viva. A vizinha de 72 anos regava suas hortênsias com dedicação maternal. "Max está cada dia mais bonito. Que porte imperial." "Boa noite, Socorro." "Obrigada. Ele realmente é um príncipe", respondeu Valentina sorrindo. Max ergueu as orelhas na direção da vizinha, mas manteve sua posição atenta. Dona Socorro se aproximou da cerca baixa, seus olhos curiosos brilhando sob a luz do poste. "Sabe, tenho uma prima que trabalhou durante anos no canil municipal. Ela sempre dizia que os Dobermans mais bem comportados tinham histórico de treinamento profissional. Max tem algo especial, não é mesmo?" Valentina sentiu uma leve inquietação no peito. Especial como? A postura dele, o jeito que observa tudo ao redor. Parece um guarda-costas, não um cão doméstico comum. Socorro riu, mas seus olhos permaneceram sérios. "Onde você disse que o adotou mesmo?" "No abrigo municipal", respondeu Valentina rapidamente. "Faz 3 anos. Ele estava lá há alguns meses, segundo os funcionários." Max emitiu um som baixo, quase imperceptível, e Valentina sentiu a coleira tensionar levemente. O cão olhava fixamente para um ponto no final da rua, suas narinas se dilatando como se captasse algo importante no ar. "Melhor continuarmos", disse Valentina, despedindo-se da vizinha com um aceno. "Até amanhã, Socorro." Enquanto caminhavam pela Rua das Amendoeiras, Valentina refletia sobre as palavras da vizinha. Max realmente possuía características diferentes dos cães comuns que conhecera ao longo da vida. Sua obediência era absoluta, mas não serviu. Ele parecia tomar decisões independentes sobre a rota das caminhadas, sempre escolhendo caminhos bem iluminados e evitando becos ou áreas isoladas. 3 anos antes, quando decidira adotar um cão após a partida de seu marido João, Valentina buscava apenas companhia. A solidão da casa vazia, mesmo com as ligações diárias de Davi, pesava sobre seus ombros como uma manta úmida. O abrigo municipal ficava na região central de Florianópolis, num prédio simples, mas bem mantido. Lembrava-se claramente do dia em que conheceu Max. Ele estava numa área separada dos demais cães, numa espécie de canil individual.
O funcionário explicara que o animal precisava de atenção especial devido ao seu temperamento forte e histórico específico. Quando Valentina se aproximou das grades, Max não latiu nem demonstrou agitação. Simplesmente se sentou, olhou diretamente em seus olhos e inclinou a cabeça para o lado, como se a estivesse avaliando. Este aqui é diferente, havia dito o funcionário. Chegou há 5 meses. Ninguém conseguiu se conectar com ele até agora. É dócil, mas seletivo. Valentina estendeu a mão através das grades e Max cheirou delicadamente seus dedos antes de permitir que ela acariciasse sua cabeça. Foi um momento de reconhecimento mútuo, como se ambos soubessem que haviam encontrado o que procuravam. Agora, caminhando pela avenida principal do bairro, Valentina observava como Max verificava constantemente as sombras entre as árvores. Seus passos eram silenciosos, calculados, completamente diferentes do galope brincalhão dos labradores dos vizinhos ou da corrida descontrolada dos vira-latas da região. "Você tem segredos, não é, meu grande?" murmurou ela, afagando o pescoço do animal. Max olhou para ela brevemente, seus olhos transmitindo uma inteligência perturbadora. Passaram pela praça central do bairro, onde Heitor, o jovem jardineiro, ainda trabalhava mesmo àquela hora tardia. O rapaz de 20 e poucos anos estava podando os arbustos ornamentais sob a luz dos refletores. "Boa noite, dona Valentina." "Max está bem comportado como sempre", disse Heitor, limpando o suor da testa com as costas da luva. "Boa noite, querido. Trabalhando até tarde hoje. A prefeitura pediu para terminar antes do fim de semana. Vai ter evento aqui no sábado." Heitor se aproximou, mas Max sutilmente se moveu para ficar entre ele e Valentina. "Posso fazer carinho nele?" "Claro, ele gosta de atenção", respondeu Valentina, embora notasse a tensão quase imperceptível no corpo de Max. Heitor estendeu a mão e Max a cheirou cuidadosamente antes de permitir o carinho. Mas Valentina percebeu que o cão mantinha os músculos tensos, como se estivesse pronto para reagir a qualquer movimento brusco. "Ele é muito disciplinado", observou Heitor. "Meu pai tinha um pastor alemão que foi policial militar. Comportamento parecido." Valentina sentiu o coração acelerar levemente. "Policial militar?" "Sim, cão de faro. Aposentaram ele depois de uns 10 anos de serviço. Mesma postura alerta, mesmo jeito de observar as pessoas." Heitor continuou acariciando Max. "Este aqui tem cara de quem já viu muita coisa na vida." Após se despedirem do jardineiro, mãe e cão continuaram seu percurso habitual. Valentina não conseguia tirar da mente os comentários sobre o comportamento de Max. Será que ele realmente tivera uma vida anterior mais complexa do que imaginava? A casa de Davi ficava a apenas 15 minutos de caminhada da sua, numa região ainda mais exclusiva do bairro. Valentina podia ver as luzes da mansão de 3 andares brilhando no alto da colina. Seu filho havia insistido inúmeras vezes para que ela se mudasse para lá. Ou pelo menos aceitasse um sistema de segurança mais robusto em casa. "Mãe, sua situação é delicada", ele sempre argumentava. "Minha empresa cresceu muito nos últimos anos. Somos alvos naturais." Davi Medeiros havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o litoral catarinense. Seus empreendimentos de luxo atraíam compradores de todo o país e sua fortuna pessoal havia crescido exponencialmente nos últimos 5 anos. Mas Valentina recusava-se a viver escondida atrás de muros altos e sistemas de alarme. "Não vou me transformar numa prisioneira por causa do seu sucesso", era sua resposta padrão. "Vive 67 anos sem medo, não vou começar agora." Max parou abruptamente no meio da calçada, suas orelhas se erguendo em alerta máximo. Valentina seguiu seu olhar e viu apenas as sombras longas projetadas pelos ipês amarelos. O cão permaneceu imóvel por quase 1 minuto, suas narinas trabalhando intensamente. "Que foi, Max? Algum gato por aí?" Mas ela sabia que não era um gato. Max ignorava completamente os felinos do bairro, mesmo quando estes provocavam outros cães. Sua reação agora sugeria algo diferente, algo que seus instintos consideravam digno de atenção. Após o momento de tensão, Max relaxou gradualmente e retomaram a caminhada. Valentina, porém, não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava mudando em sua rotina pacata.
Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora ganhavam importância. O carro escuro estacionado 3 quarteirões de sua casa há 2 noites consecutivas. O homem que fingiu amarrar o sapato quando ela passou pela padaria na manhã anterior. Os olhares curiosos demais de alguns desconhecidos durante suas idas ao supermercado. Talvez fossem apenas paranoia de uma mulher mais velha morando sozinha, mas Max parecia compartilhar suas preocupações. O cão, que era alegre e brincalhão dentro de casa, se transformava num guarda vigilante nas ruas. Voltaram pelo mesmo caminho, passando novamente pela praça onde Heitor já havia terminado o trabalho. As luzes da rua criavam um ambiente acolhedor, mas Valentina notou como Max verificava cada sombra, cada recesso entre os portões, cada veículo estacionado. Ao chegarem em casa, Max fez sua inspeção habitual do quintal antes de permitir que ela entrasse. Circulou todo o perímetro da propriedade, verificou os cantos mais escuros do jardim e só então se dirigiu à porta da cozinha, onde aguardou pacientemente que ela abrisse. "Você realmente é um protetor nato", disse Valentina, observando o ritual de segurança do cão. "Às vezes me pergunto se não deveria dar ouvidos ao Davi. Davi ligava todos os dias às 9 da noite, pontualmente. Era outro ritual estabelecido desde que ela começara a morar sozinha. A conversa de hoje seguiu o padrão habitual. Perguntas sobre sua saúde, sobre a casa, sobre os vizinhos e sempre a mesma oferta de mudança ou reforço de segurança. "Mãe, li hoje sobre um aumento nos índices de criminalidade na Grande Florianópolis", disse ele, sua voz carregada de preocupação genuína. "Não seria mais prudente você vir morar aqui em casa? Temos espaço de sobra." "Davi, querido, você sabe minha resposta. Esta casa tem nossas memórias, tem minha independência. Não vou abandonar tudo por estatísticas. Então, pelo menos aceite instalar câmeras, sensores, alguma coisa. Posso contratar uma empresa discreta." Valentina olhou para Max, que havia se posicionado próximo à janela da sala, observando a rua através das cortinas semi-abertas. "Tenho toda a proteção que preciso bem aqui do meu lado." Mas naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Valentina não conseguiu ignorar a sensação crescente de que sua vida pacata estava prestes a mudar. Max se deitou ao pé de sua cama, posição que assumira espontaneamente desde o primeiro dia em casa, e ela se perguntou quantos segredos aqueles olhos inteligentes guardavam. Lá fora, o vento marinho balançava suavemente as palmeiras do jardim, criando sombras dançantes nas paredes do quarto. Max permaneceu desperto muito tempo depois que Valentina adormeceu, seus sentidos aguçados captando sons e aromas que escapavam à percepção humana. A manhã de sexta-feira amanheceu com uma garoa fina que transformava Florianópolis numa aquarela desbotada. Valentina acordou com o som familiar de Max caminhando pela casa, realizando sua inspeção matinal. Era um hábito que o cão desenvolvera espontaneamente. Percorrer todos os cômodos, verificar portas e janelas, examinar o quintal antes de vir cumprimentá-la. "Bom dia, meu grande protetor", disse ela quando Max apareceu na porta do quarto, sua cauda balançando em aprovação ao vê-la desperta. Enquanto preparava o café da manhã, Valentina observou através da janela da cozinha. O carro escuro que notara nos últimos dias não estava mais estacionado na mesma posição, mas havia outro veículo desconhecido 3 casas adiante. Uma paranoia injustificada ou motivo real de preocupação. Max se aproximou de sua tigela de ração com a elegância de sempre, mas Valentina percebeu que ele comia mantendo um olho na direção da porta. Mesmo durante as refeições, o cão permanecia alerta, como se estivesse cumprindo algum protocolo invisível. O telefone tocou durante o café. Era Davi, mais cedo que o habitual. "Mãe, não consegui falar com você ontem à noite. Estava tudo bem?" "Conversamos sim, querido." "Às 9 da noite, como sempre." "Não, mãe, tentei ligar várias vezes depois das 10. Dava ocupado constantemente." Valentina franziu a testa. Ela havia se deitado cedo, por volta das 9h30, logo após a conversa com ele. Deve ter sido algum problema na linha telefônica. Você sabe como essas coisas são. "Mãe", a voz de Davi carregava uma tensão que ela não conseguiu ignorar. "Preciso conversar uma coisa com você. Posso passar aí hoje de manhã?" "Claro, querido." "Aconteceu alguma coisa?"
Prefiro falar pessoalmente, estou saindo agora. Valentina desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Davi nunca fazia visitas não planejadas, especialmente em horários comerciais. Sua agenda era meticulosamente organizada, e ele costumava marcar encontros familiares com antecedência. Max pareceu sentir sua inquietação. O cão se posicionou ao seu lado, encostando o focinho em sua mão numa demonstração silenciosa de apoio. Valentina acariciou sua cabeça, encontrando conforto no olhar compreensivo do animal. 40 minutos depois, o BMW preto de Davi estacionou na entrada da garagem. Valentina o observou através da janela. Seu filho de 38 anos caminhava com passos apressados, falando ao telefone celular. Mesmo à distância, ela podia ver a tensão em seus ombros. Max acompanhou Valentina até a porta, assumindo automaticamente uma posição entre ela e a entrada. Era um comportamento sutil, mas constante. O cão sempre se colocava como primeira linha entre Valentina e qualquer pessoa que se aproximasse. "Mãe", disse Davi, abraçando-a rapidamente antes de cumprimentar Max com um carinho distraído. "Podemos conversar?" Sentaram-se na sala de estar, onde a luz cinzenta da manhã entrava pelas janelas amplas. Max se deitou próximo aos pés de Valentina, mas manteve a cabeça erguida, observando Davi atentamente. "Aconteceram algumas coisas que me deixaram preocupado", começou Davi, suas mãos nervosas brincando com as chaves do carro. "Ontem recebi uma ligação no escritório. Alguém perguntando sobre você." Valentina sentiu o coração acelerar. "Perguntando o quê?" "Queriam saber se você morava sozinha, qual era sua rotina, se tinha empregados ou seguranças." Davi se inclinou para a frente, seus olhos escuros refletindo preocupação genuína. A recepcionista achou estranho e transferiu a ligação para mim. Quando atendi, a pessoa desligou. Max ergueu as orelhas, como se estivesse processando cada palavra da conversa. Valentina notou como o cão parecia compreender não apenas o tom, mas o conteúdo das discussões que aconteciam ao seu redor. "Pode ter sido apenas um trote, Davi, ou algum vendedor maluco." "Não, mãe, não foi." Davi puxou o celular do bolso e mostrou a tela. Fizeram a mesma pergunta em 3 empresas diferentes no mesmo dia, na construtora do Paulo, no escritório de advocacia do Marcos e na imobiliária da Teresa. Valentina conhecia todos os nomes mencionados. Eram amigos próximos de Davi, pessoas que frequentavam suas reuniões familiares e sabiam da relação entre eles. O que isso pode significar? Alguém está investigando nossa família, tentando mapear nossas conexões, nossa vulnerabilidade. Davi guardou o telefone e segurou as mãos da mãe. "Mãe, você precisa aceitar algum tipo de proteção. Não posso mais fingir que não há riscos." Max se levantou abruptamente e caminhou até a janela da frente. Seu corpo se enrijeceu numa postura que Valentina jamais havia visto. Patas dianteiras ligeiramente afastadas, cabeça baixa, olhos fixos em algo na rua. Um rosnado baixo, quase inaudível, vibrou em seu peito. "Que foi, Max?" perguntou Valentina, mas o cão não desviou a atenção. Davi se levantou e se aproximou da janela, tentando ver o que havia chamado a atenção do animal. "Não vejo nada de diferente, só a rua normal." Mas Max permaneceu na mesma posição por mais 5 minutos, como uma estátua de vigilância. Quando finalmente relaxou, voltou para perto de Valentina com passos medidos, mas seus olhos continuaram verificando periodicamente a direção da janela. "Ele sempre age assim?" perguntou Davi. "Ultimamente tem sido mais atento." Valentina escolheu as palavras cuidadosamente. "Como se sentisse algo que eu não percebo." Davi observou Max com interesse renovado. Talvez ele também esteja sentindo que algo mudou. Animais têm instintos mais apurados que os nossos. A conversa foi interrompida pela chegada do carteiro. Max imediatamente se colocou em posição de alerta, mas relaxou quando reconheceu o funcionário dos Correios. Era seu Benedito, um homem de 50 anos que entregava correspondências no bairro há mais de uma década. "Bom dia, dona Valentina. Carta registrada para a senhora", disse ele através do portão, acenando também para Davi. Valentina recebeu a correspondência com estranheza. Não estava esperando nada importante, e remetentes desconhecidos
sempre a deixavam desconfiada. O envelope era branco, comum, mas o endereço havia sido digitado em computador, não escrito à mão. De volta à sala, ela abriu a carta enquanto Davi observava. Dentro havia apenas uma folha de papel com uma mensagem impressa. Sabemos quem você é. Sabemos onde mora. Sabemos que está sozinha. Max rosnou baixo quando Valentina leu a mensagem em voz alta. O cão se aproximou da carta, farejando-a intensamente antes de recuar, claramente incomodado com algo que detectara. Pronto, disse Davi, levantando-se bruscamente. Chega. Você vai se mudar para minha casa hoje mesmo e vamos registrar um boletim de ocorrência. Davi pode ser apenas... Mãe, pare. Isso não é coincidência. As ligações investigativas, essa carta ameaçadora, o comportamento estranho do Max. Ele começou a andar de um lado para outro, sua agitação crescente. Alguém está estudando você, planejando alguma coisa. Valentina olhou para Max, que havia se posicionado novamente próximo à janela. O cão alternava sua atenção entre a rua e a carta em suas mãos, como se estivesse processando informações complexas e chegando a conclusões próprias. E se eu aceitar algumas medidas de segurança, mas ficar na minha casa? Propôs ela. Câmeras, alarmes, talvez um sistema de monitoramento? Davi parou de andar e a olhou com esperança. Você aceitaria mesmo? Desde que seja discreto, não quero transformar minha casa numa fortaleza. Vou ligar agora para uma empresa especializada. Eles podem instalar um sistema básico ainda hoje. Davi já estava discando. E vou contratar também uma empresa de segurança para fazer rondas discretas no bairro. Enquanto Davi falava ao telefone, Valentina observou Max. O cão havia assumido uma rotina de patrulhamento pela casa que ela nunca havia notado conscientemente. A cada 15 minutos, aproximadamente, ele fazia uma verificação rápida. Sala, cozinha, quintal, volta para a sala. Como um guarda experiente cumprindo um protocolo estabelecido. Onde você disse que o adotou mesmo? Perguntou Davi quando desligou o telefone. No abrigo municipal. Por que a pergunta? É que o comportamento dele não parece de um cão comum. Davi se agachou ao lado de Max, observando-o atentamente. A postura, a forma como ele observa as pessoas, como se posiciona, parece mais um cão de guarda profissional. Max permitiu que Davi o examinasse, mas manteve os olhos voltados para Valentina, como se ela fosse sua responsabilidade principal. Quando Davi tentou posicioná-lo de forma diferente, o cão resistiu educadamente, voltando sempre para a posição que lhe permitia vigiar tanto a porta da frente quanto Valentina. Talvez alguém o tenha treinado antes de ele chegar ao abrigo, sugeriu Valentina. Os funcionários disseram que ele havia sido encontrado vagando pelas ruas. Encontrado? Repetiu Davi. Um cão desta qualidade, com este nível de treinamento, não simplesmente some e vira vadio. Alguma coisa aconteceu com o dono anterior. O técnico de segurança chegou no início da tarde, acompanhado de um assistente. Era um homem de meia idade, profissional e discreto, que examinou a casa rapidamente antes de fazer suas recomendações. Para uma residência deste tamanho, sugiro câmeras na entrada principal, no quintal dos fundos e nas laterais, explicou ele, enquanto Max o seguia a uma distância respeitosa. Sensores de movimento nas janelas do térreo e um sistema de alarme conectado diretamente à central de monitoramento. Max demonstrou interesse particular na instalação das câmeras. O cão observou atentamente cada equipamento sendo posicionado, como se estivesse avaliando a eficiência do sistema. Em determinado momento, ele até indicou com o focinho um ângulo que o técnico havia perdido. Seu cão conhece de segurança, comentou o técnico rindo. Ele acabou de me mostrar um ponto cego que eu tinha perdido. Valentina e Davi trocaram olhares significativos. Cada interação revelava que Max possuía conhecimentos que transcendiam o que seria esperado de um animal doméstico comum. Ao final da tarde, quando os técnicos terminaram a instalação, Davi ensinou Valentina a usar o sistema. Max permaneceu próximo durante toda a explicação, suas orelhas atentas a cada palavra, como se também estivesse aprendendo os procedimentos. O sistema está configurado para ligar automaticamente às 22 horas e desligar às 6 da manhã, explicou Davi.
Mas você pode ativar manualmente a qualquer momento. E se for apenas um alarme falso? Melhor 10 alarmes falsos que um perigo real ignorado. Quando Davi se despediu, já no final do dia, Max realizou sua inspeção habitual do perímetro. Mas desta vez, Valentina prestou atenção consciente à rotina do cão. Ele verificou cada ponto onde as câmeras haviam sido instaladas, farejou os novos equipamentos e pareceu aprovar as medidas de segurança. Naquela noite, durante sua caminhada habitual, Valentina notou que Max estava ainda mais vigilante. O cão verificava não apenas as sombras e sons ao redor, mas também observava atentamente todos os veículos estacionados, como se estivesse memorizando detalhes importantes. Quando passaram pela praça central, Heitor estava novamente trabalhando nos jardins. Desta vez, Max não permitiu que o jovem se aproximasse tanto. O cão se manteve entre eles, educado, mas firme em sua posição protetiva. Ele está mais cuidadoso hoje, observou Heitor. Alguma coisa o deixou nervoso? Apenas um dia diferente, respondeu Valentina evasivamente. Mas ela sabia que Max havia sentido a mudança no ar, a tensão crescente que envolvia sua rotina pacata. O cão compreendia de alguma forma que as regras do jogo haviam mudado e ele estava se preparando para enfrentar whatever desafios estivessem por vir. O sábado amanheceu com o sol dourado típico de Florianópolis, mas a tranquilidade de Valentina havia sido substituída por uma vigilância constante. Max parecia ter captado sua mudança de humor, duplicando seus cuidados protetivos. O cão agora verificava não apenas o perímetro da casa, mas também cada ruído diferente, cada sombra que se movesse de forma inusual. Durante o café da manhã, Valentina decidiu que não permitiria que o medo alterasse completamente sua rotina. O centro de Florianópolis oferecia uma feira orgânica aos sábados, um passeio que ela e Max apreciavam há meses. A normalidade ainda era possível, especialmente agora com o novo sistema de segurança instalado. Vamos ao centro, Max. Precisamos de uns legumes frescos e você precisa ver gente nova, disse ela, observando como o cão imediatamente se dirigiu à guia, demonstrando entusiasmo pela saída. A viagem de ônibus até o centro foi tranquila. Max se comportava exemplarmente no transporte público, sentado ao lado de Valentina, sem incomodar outros passageiros. Ela notou, porém, como ele observava discretamente cada pessoa que subia ou descia do veículo, seus olhos captando detalhes que escapavam à percepção humana. A feira orgânica acontecia na Praça 15 de Novembro, um espaço amplo e arborizado no coração histórico da cidade. Barracas coloridas ofereciam produtos locais, frutas tropicais, verduras cultivadas sem agrotóxicos, pães artesanais e mel silvestre. O aroma de açaí e tapioca fresca misturava-se com o cheiro do mar próximo. Max caminhava ao lado de Valentina com sua elegância habitual, mas ela percebeu que o cão estava mapeando meticulosamente o ambiente. Seus olhos verificavam todas as saídas da praça, identificavam grupos de pessoas, catalogavam veículos estacionados nas proximidades. Dona Valentina! A voz a fez se virar. Era Sargento Bonfim, um homem de aproximadamente 60 anos que ela conhecia de vista das idas à igreja. Alto, de postura militar mesmo na aposentadoria, ele caminhava na direção deles com um sorriso no rosto. Sargento Bonfim, que surpresa encontrá-lo aqui, disse Valentina, cumprimentando-o com gentileza. Max havia parado completamente e observava o homem que se aproximava. Mas sua reação não foi de alerta ou desconfiança, como costumava acontecer com estranhos. Pelo contrário, havia algo de reconhecimento em seus olhos. "Este é seu cão?" perguntou o sargento, olhando diretamente para Max com uma expressão crescente de surpresa. "Sim, este é Max. O adotei há 3 anos no Máximos", sussurrou o sargento, seus olhos se arregalando. "Meu Deus do céu, é o Máximos!" Max reagiu instantaneamente ao nome. Suas orelhas se ergueram, sua postura se endireitou ainda mais, e ele emitiu um som baixo, que não era exatamente um latido, mas algo mais parecido com um reconhecimento vocal. "Desculpe, sargento, mas acho que está confundindo..." "Não, senhora, não estou confundindo coisa nenhuma." O sargento se ajoelhou lentamente e estendeu a mão para Max. "Oi, companheiro. Ainda se lembra de mim?"
Max se aproximou devagar, cheirou a mão estendida e, para completo assombro de Valentina, se sentou na posição militar de atenção. Era uma postura que ela jamais havia visto o cão assumir. Costas retas, peito estufado, olhos fixos no rosto do sargento. Senhora, onde a senhora disse que adotou ele? No abrigo municipal. Mas vocês se conhecem? O sargento se levantou lentamente, seus olhos marejados de emoção. Máximos foi meu parceiro por 7 anos na Polícia Militar de Santa Catarina. O melhor cão de operações especiais que já vi na vida. Valentina sentiu as pernas fracas. Polícia Militar? Unidade K9. Operações de busca e apreensão. Controle de distúrbios, proteção de autoridades. O sargento acariciou a cabeça de Max com familiaridade. Este cão salvou mais vidas do que muitos policiais humanos. A feira ao redor continuava normalmente, mas para Valentina, o mundo havia parado. Todas as peculiaridades de Max, todos os comportamentos que considerara apenas bem treinado, ganhavam agora uma explicação muito mais complexa. Mas o que ele estava fazendo no abrigo? E por que estava abandonado? O rosto do sargento se ensombreceu. Uma operação que deu errado há uns 4 anos. Máximo sofreu um trauma, não físico, mas emocional. Depois disso, ele não conseguia mais trabalhar. Ficava paralisado em situações de confronto. Max olhava alternadamente para Valentina e para o sargento, como se compreendesse perfeitamente a conversa sobre seu passado. Os veterinários da corporação tentaram de tudo, mas ele não conseguia superar o bloqueio. Foi aposentado e enviado para a adoção especial. O sargento suspirou profundamente. Eu tentei ficar com ele, mas minha esposa é alérgica a pelos de animais. Foi a decisão mais difícil da minha carreira. Valentina acariciou Max, vendo-o com olhos completamente novos. Que tipo de trauma? Numa operação de resgate de reféns, uma das pessoas que devíamos proteger se feriu gravemente. Máximos culpou a si mesmo, da forma como só cães leais conseguem fazer. O sargento se agachou novamente, olhando diretamente nos olhos do animal. Mas parece que ele encontrou uma nova missão, não foi, companheiro? Max se aproximou de Valentina e encostou o focinho em sua mão, numa demonstração clara de onde estava sua lealdade atual. Ele escolheu a senhora para proteger, disse o sargento sorrindo. E pela forma como se comporta, parece que está levando a missão muito a sério. Sargento, disse Valentina hesitante, aconteceram algumas coisas estranhas nos últimos dias. Telefonemas investigativos sobre minha família, uma carta ameaçadora. A expressão do sargento se tornou séria imediatamente. Que tipo de ameaças? Valentina contou rapidamente sobre os eventos recentes, observando como Max parecia prestar atenção a cada palavra. O sargento ouvia atentamente, fazendo perguntas específicas sobre horários, detalhes das ligações, o conteúdo da carta. Senhora Valentina, posso fazer uma pergunta indiscreta? Sua família tem algum tipo de visibilidade financeira? Meu filho é empresário, bem-sucedido no ramo imobiliário. Entendo. O sargento olhou para Max, que havia assumido novamente sua postura de vigilância, observando as pessoas que passavam ao redor deles. Máximos está reagindo como se estivesse em serviço ativo. Isso significa que ele identifica uma ameaça real. Como assim? Cães policiais treinados conseguem detectar comportamentos suspeitos que passam despercebidos para humanos. Máximos está usando toda a sua experiência para avaliar os riscos ao redor da senhora. Uma família passou próxima a eles e Max os acompanhou com o olhar até que se afastaram completamente. Era um comportamento que Valentina agora entendia como avaliação tática. Sargento, ele pode ter perdido a capacidade de trabalhar em operações oficiais, mas manteve os instintos? Exato. O trauma afetou sua confiança em situações de confronto direto, mas não sua capacidade de detecção e proteção. O sargento sorriu tristemente. Na verdade, talvez tenha até intensificado esses instintos. Ele não quer que ninguém mais se machuque por sua causa. Valentina comprou seus produtos habituais na feira, mas sua mente estava completamente focada nas revelações sobre Max. Cada comportamento que antes considerara peculiar, agora fazia sentido perfeito. A forma como ele verificava o perímetro da casa,
sua postura protetiva durante as caminhadas, a maneira como avaliava cada pessoa desconhecida. "Posso dar um conselho?" perguntou o sargento quando se preparavam para se despedir. "Por favor, confie nos instintos dele. Máximos foi treinado para detectar ameaças que outros não percebem. Se ele está em alerta constante, é porque há algo realmente errado." De volta à casa, Valentina observou Max com uma compreensão completamente nova. O cão, que ela pensava ser apenas um companheiro leal, era, na verdade, um profissional aposentado que havia assumido voluntariamente a missão de protegê-la. Durante o almoço, ela ligou para Davi e contou sobre o encontro com o sargento Bonfim. A revelação deixou seu filho inicialmente chocado, depois aliviado. "Mãe, isso explica muito do comportamento dele. E me deixa mais tranquilo sabendo que você tem essa proteção. Mas ele é um cão traumatizado, Davi. O sargento disse que ele teve problemas depois de uma operação. O trauma não cancelou seu treinamento, mãe. Se alguma coisa, provavelmente o tornou mais dedicado à proteção." Naquela tarde, Valentina decidiu testar sua nova compreensão sobre Max. Durante a caminhada, ela prestou atenção consciente às reações do cão. Max verificou sistematicamente todos os carros estacionados, identificou pessoas que caminhavam na mesma direção por muito tempo e até indicou discretamente uma rua lateral que considerou mais segura. Quando passaram pela casa de Dona Socorro, a vizinha comentou: "Max parece diferente hoje, mais profissional." Valentina não respondeu, mas soube que Socorro havia captado inconscientemente a mudança em sua própria forma de interagir com o cão. Agora que conhecia seu passado, ela naturalmente o tratava com o respeito devido a um guarda-costas experiente. Ao voltarem para casa, Max realizou sua inspeção habitual, mas Valentina notou detalhes que antes passavam despercebidos. Ele não apenas verificava se havia intrusos, ele avaliava pontos de entrada, rotas de fuga, ângulos de aproximação. Era uma análise tática completa da propriedade. Naquela noite, enquanto Max assumia sua posição ao pé de sua cama, Valentina se perguntou quantos segredos ainda havia para descobrir sobre seu companheiro. Uma coisa era certa: não se sentia mais sozinha. Tinha ao seu lado um profissional treinado que havia escolhido protegê-la como sua nova missão de vida. Lá fora, o vento marinho balançava as palmeiras, mas dentro de casa havia uma sensação de segurança que não existia antes. Max havia encontrado um novo propósito, e Valentina havia descoberto que, às vezes, os heróis chegam até nós disfarçados de simples companheiros. A semana seguinte passou numa tensão crescente. Valentina havia absorvido completamente a nova realidade sobre Max, e isso mudara a dinâmica entre eles. Não era mais uma senhora idosa passeando com seu cão de estimação. Era uma pessoa sob proteção profissional, acompanhada de um guarda experiente que levava sua missão muito a sério. Max agora recebia suas instruções com a seriedade de um policial em serviço. Quando Valentina dizia "vamos", ele automaticamente assumia posição tática. Quando ela parava para conversar com vizinhos, ele se posicionava estrategicamente para monitorar todas as aproximações. A descoberta de seu passado havia liberado comportamentos que antes ele mantinha reprimidos. Na terça-feira, Davi trouxe mais notícias preocupantes. Sentado na sala de estar, com Max atento a cada palavra, ele mostrou um relatório que havia encomendado de uma empresa de investigação privada. "Mãe, descobriram mais coisas sobre aquelas ligações. Não foi apenas uma pessoa fazendo perguntas. Foram pelo menos 3 pessoas diferentes, todas querendo informações sobre nossa família." Valentina ajustou os óculos para ler o documento. 3 pessoas. E todas perguntaram especificamente sobre você. Sua rotina, se mora sozinha, se tem proteção. Ninguém perguntou sobre mim ou sobre a empresa. Max se levantou e caminhou até a janela, assumindo sua posição de observação habitual. Mas desta vez, ele permaneceu mais tempo que o normal, sua atenção focada em algo específico na rua. "Há mais", continuou Davi. O investigador verificou as câmeras de segurança do bairro. Nas 2 últimas semanas, o mesmo veículo passou por esta rua 6 vezes, em horários diferentes. Sempre devagar, como se estivesse observando. "Que tipo de veículo?
Um Corolla prata, vidros escuros, placa de São Paulo. Max emitiu um rosnado baixo e se afastou da janela. Sua linguagem corporal havia mudado completamente. Músculos tensos, orelhas para trás, olhos fixos na direção da rua. "Que foi, Max?" perguntou Valentina, levantando-se para verificar. Através das cortinas, ela viu um Corolla prata estacionado do outro lado da rua, motor ligado. Era meio da tarde de uma terça-feira comum. Não havia razão para alguém ficar parado naquela posição. Davi se aproximou da janela e seus músculos se enrijeceram. Esse é o carro que aparece nas imagens de segurança. Max se dirigiu à porta da frente, assumindo uma postura que Valentina agora reconhecia como pronto para a ação. O cão não estava mais apenas em alerta, estava preparado para defender. "Vou chamar a polícia", disse Davi, pegando o telefone. "Espere", disse Valentina, observando Max. "Deixe eu ver o que ele faz primeiro." Max caminhou até a porta dos fundos e rosnou brevemente indicando algo. Valentina o seguiu e viu, através da janela da cozinha, que outro homem havia se posicionado no quintal do vizinho, de onde tinha visão direta para sua casa. "Davi, eles estão cercando a casa." Seu filho imediatamente ligou para a polícia, mas Valentina sabia que demorariam pelo menos 15 minutos para chegar. Max parecia compreender a situação perfeitamente. O cão se movimentava pela casa, verificando todos os acessos, como se estivesse executando um protocolo de segurança aprendido em anos de treinamento. O telefone da casa tocou. Valentina hesitou, mas Max latiu uma vez, um som seco que ela interpretou como atender. "Alô? Senhora Medeiros?" A voz era masculina, calma, controlada. "Gostaríamos de ter uma conversa." "Quem está falando?" "Pessoas interessadas em sua família, especificamente nas atividades de seu filho." Valentina olhou para Davi, que havia palidecido. Max se posicionou ao seu lado, sua presença imediatamente reconfortante. "Não sei do que está falando." "Sabemos que sabe, sim. E sabemos que está sozinha nesta casa, apenas com um cão." A voz ganhou um tom levemente ameaçador. "Seria mais fácil para todos se simplesmente conversássemos." "A polícia já está a caminho", mentiu Valentina. "Não acreditamos que esteja, senhora. Mas não queremos conflito, apenas informações." Max rosnava baixo, seus olhos fixos na direção da porta da frente. Subitamente, o cão correu até a janela da sala e latiu 2 vezes, um som que Valentina jamais havia escutado dele fazer. "Mãe, eles estão saindo do carro", sussurrou Davi. Através da cortina, Valentina viu 2 homens caminhando em direção ao portão da frente. Eram jovens, vestidos casualmente, mas se moviam com a coordenação de pessoas experientes. Max se posicionou diretamente em frente à porta principal. Sua postura era impressionante. Baixo, músculos visíveis sob a pelagem, olhos fixos na entrada. Era a imagem perfeita de um cão policial pronto para o combate. "Não vamos abrir", disse Valentina no telefone. "Senhora Medeiros, não queremos forçar a situação, mas temos maneiras de entrar." Nesse momento, Max fez algo surpreendente. Correu até Valentina, pegou gentilmente a barra de sua blusa entre os dentes e a puxou em direção ao corredor que levava aos quartos. Estava indicando uma rota de fuga. "Ele quer que você saia da linha de frente", interpretou Davi. "Max conhece táticas." Valentina seguiu a orientação do cão, movendo-se para o corredor enquanto Davi permanecia na sala monitorando os intrusos. Max assumiu posição no centro da casa, de onde podia proteger tanto a porta principal quanto o acesso aos quartos. O barulho de metal sendo forçado veio da porta dos fundos. Max imediatamente correu nessa direção, mas não antes de latir 3 vezes para Davi, claramente um código que significava perigo nos fundos. "Mãe, eles estão entrando pela cozinha", gritou Davi. Valentina ouviu passos na cozinha, depois a voz de um homem. "Onde está a senhora da casa?" A resposta veio na forma de um rosnado que fez os vidros da casa vibrarem. Max havia se posicionado entre os intrusos e o corredor, bloqueando completamente o acesso ao resto da casa. "Que diabo é isso?" exclamou uma das vozes. "É só um cão. Passa reto." Mas Max não era só um cão, e o primeiro homem descobriu isso da pior forma possível. O som do confronto ecoou pela casa.
Rosnados, gritos, barulho de móveis sendo derrubados. "Socorro! Esse bicho é louco!" gritou uma voz aterrorizada. Valentina escutou passos correndo, porta batendo, motor de carro sendo ligado às pressas. Em menos de 2 minutos o silêncio voltou à casa. Max apareceu no corredor, ofegante mas ileso. Sua postura havia voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ele se aproximou de Valentina e encostou o focinho em sua mão, verificando se ela estava bem. "Max, você está machucado?" perguntou ela, examinando o cão ansiosamente. Davi chegou correndo da sala. "A polícia está chegando. E mãe, você precisa ver a cozinha." A cozinha parecia ter sido atingida por um furacão. Cadeiras derrubadas, gavetas abertas, mas não havia sinais de sangue nem de ferimentos graves. Max havia neutralizado a ameaça sem causar danos permanentes, exatamente como fora treinado. "Como ele fez isso sozinho contra 2 homens?" perguntou Davi, admirado. "Treinamento", respondeu Valentina, acariciando Max. 7 anos de treinamento policial. A polícia chegou 15 minutos depois, precedida pelo som das sirenes. 2 policiais militares examinaram a casa, coletaram evidências e ouviram os relatos de Valentina e Davi. "A senhora tem sorte", disse o Cabo Santos após examinar a cozinha. "Pela bagunça, parece que seu cão enfrentou pelo menos 2 intrusos adultos e os expulsou." "Ele é um cão especial", disse Valentina simplesmente. "Vamos intensificar as rondas no bairro", prometeu o soldado Silva. "E recomendo que não fiquem sozinhos aqui por alguns dias." Depois que a polícia saiu, Davi insistiu novamente para que Valentina se mudasse temporariamente para sua casa. Desta vez, ela concordou. "Não por medo", explicou, "mas porque não é justo colocar Max numa situação onde ele possa se sentir obrigado a confrontar pessoas de novo. Ele já passou por traumas suficientes." Max participou do empacotamento como se compreendesse perfeitamente a situação. Ele verificou cada cômodo antes que fosse fechado, como se quisesse ter certeza de que nada importante ficava para trás. Na casa de Davi, localizada numa área ainda mais segura do Cachoeira do Bom Jesus, Max realizou sua inspeção habitual do novo território. Era uma propriedade muito maior, com sistemas de segurança mais sofisticados, mas ele parecia aprovar as medidas existentes. "Ele vai se adaptar bem aqui", disse Davi, observando Max explorar o jardim amplo. "Por enquanto", concordou Valentina. "Mas esta não é uma solução permanente." Naquela noite, Max se deitou ao pé da cama do quarto de hóspedes, mantendo sua rotina protetiva. Mas Valentina sabia que o evento daquele dia havia mudado algo fundamental. Max havia provado que, apesar do trauma, ainda era capaz de defender aqueles que amava. O cão policial aposentado havia encontrado sua nova missão e estava disposto a tudo para cumpri-la. A mansão de Davi, no alto do Cachoeira do Bom Jesus, oferecia uma vista panorâmica da Lagoa da Conceição, mas Valentina sentia-se deslocada no ambiente luxuoso. 3 dias haviam se passado desde a invasão de sua casa, e Max havia se adaptado surpreendentemente bem à nova propriedade. O cão havia mapeado cada centímetro do terreno de 2.000 metros quadrados, identificando pontos estratégicos e rotas de segurança com a eficiência de um profissional experiente. Na manhã de sexta-feira, Valentina tomava café na espaçosa varanda, quando Davi chegou do escritório com uma expressão sombria. Max, que estava deitado próximo à cadeira dela, imediatamente se levantou e assumiu postura de atenção. "Mãe, o investigador particular descobriu mais coisas", disse Davi sentando-se pesadamente numa cadeira de vime. "E não são boas notícias." Valentina colocou a xícara de café sobre a mesa, preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Max se posicionou entre ela e Davi, como se quisesse filtrar qualquer informação potencialmente perturbadora. As pessoas que invadiram sua casa não eram criminosos comuns, são profissionais contratados por alguém específico. Contratados por quem? Davi hesitou, passando a mão pelos cabelos numa demonstração clara de nervosismo. Por um grupo de investidores de São Paulo que tem interesse em alguns dos meus projetos imobiliários. Valentina franziu a testa. Que tipo de interesse? Do tipo que envolve muito dinheiro e métodos pouco convencionais. Davi se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas numa tensão visível.
Eles querem forçar uma sociedade em 3 empreendimentos que desenvolvo aqui em Santa Catarina. Projetos que valem dezenas de milhões. Max deixou escapar um som baixo, como se estivesse processando a gravidade da informação. O cão caminhou até a borda da varanda e permaneceu imóvel por alguns minutos, observando a propriedade como se estivesse reavaliando os riscos de segurança. Por que não me contou isso antes? Por que não imaginei que iriam tão longe? Pensei que eram apenas pressões comerciais normais. Davi se levantou e começou a andar de um lado para outro. Mas, aparentemente, quando recusei suas propostas, decidiram usar táticas de intimidação. E me escolheram como alvo. Exato. Sabiam que eu faria qualquer coisa para protegê-la. Valentina absorveu a informação em silêncio. Max retornou da borda da varanda e se sentou diretamente ao seu lado, seu corpo quente oferecendo conforto físico enquanto ela processava a realidade da situação. Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Segundo o investigador, pelo menos 5 pessoas diretamente, mas eles representam um grupo muito maior de investidores com conexões questionáveis. O telefone de Davi tocou, interrompendo a conversa. Era o investigador particular com atualizações. Valentina observou a expressão de seu filho mudar durante a ligação, passando de preocupada para alarmada. Entendi. Sim, podem vir aqui agora, disse Davi antes de desligar. Que foi? Eles descobriram que estamos aqui. O investigador viu movimentação suspeita na entrada do condomínio. Max imediatamente se levantou e correu para a porta principal da casa. Seu comportamento indicava que ele também havia detectado algo. Talvez sons que os humanos não conseguiam perceber, ou odores transportados pelo vento. Mãe, precisa ir para o andar de cima. Agora. Não vou me esconder na minha própria família. Não é se esconder, é ser estratégica. Davi ativou o sistema de segurança da casa através de um controle remoto. Max concorda comigo, olha a postura dele. De fato, Max havia assumido uma posição que Valentina agora reconhecia como preparação para confronto iminente. O cão se movimentava pela casa, verificando pontos de entrada, janelas, qualquer acesso possível. 15 minutos depois, 2 carros pretos passaram lentamente em frente ao portão principal da propriedade. Max os acompanhou através das janelas da sala, emitindo rosnados baixos que vibravam em frequências intimidadoras. O interfone da portaria tocou. Davi atendeu pelo sistema interno. Senhor Medeiros, temos uma proposta de negócio que gostaríamos de discutir. Não estou interessado em propostas. Já deixei isso claro. Talvez mude de opinião quando souber que sua mãe está conosco. Davi e Valentina se entreolharam. Minha mãe está aqui comigo. Tem certeza? Max correu para a janela dos fundos e latiu 2 vezes, seu sinal de alerta para movimento na retaguarda. Davi verificou as câmeras de segurança e viu que havia pessoas se aproximando pelos jardins vizinhos. Eles estão tentando nos cercar novamente, sussurrou Davi. Diferente da última vez, disse Valentina, observando Max. Agora Max conhece o terreno e tem espaço para manobrar. O cão parecia ter chegado à mesma conclusão. Em vez de se posicionar defensivamente dentro da casa, ele se dirigiu à porta dos fundos e arranhava para sair. Ele quer ir para o jardim, observou Valentina. É arriscado. Para eles, não para nós. Max conhece essas táticas melhor que qualquer um de nós. Davi hesitou, mas acabou abrindo a porta dos fundos. Max saiu como uma sombra silenciosa, desaparecendo entre as árvores ornamentais do jardim. Sua pelagem negra o tornava quase invisível na sombra das palmeiras imperiais. Através das câmeras de segurança, eles puderam acompanhar a operação de Max. O cão se movimentava pelo jardim com precisão militar, identificando a posição de cada intruso sem ser detectado. Era fascinante observar um profissional em ação. Quantas pessoas ele identificou? Perguntou Valentina. Pelo menos 4. Uma na lateral direita, 2 nos fundos, uma tentando escalar o muro lateral. Max fez algo surpreendente. Em vez de atacar, ele começou a latir em padrões específicos, códigos que claramente significavam algo para outros cães da região. Em poucos minutos, os latidos foram respondidos por cães de outras propriedades, criando uma cacofonia coordenada que ecoou por todo o bairro. Ele está alertando a vizinhança inteira, percebeu Davi.
criando um sistema de alarme natural. O efeito foi imediato. Luzes se acenderam em várias casas, pessoas apareceram em janelas, seguranças particulares de outras propriedades começaram a fazer rondas. O que deveria ser uma operação discreta havia se transformado numa exposição pública. Os intrusos claramente não esperavam essa reação. Através das câmeras, Davi e Valentina viram homens recuando apressadamente, tentando sair da propriedade sem serem vistos pelos vizinhos agora alertas. Max retornou à casa 10 minutos depois, satisfeito com seu trabalho. Havia neutralizado a ameaça sem confronto direto, usando apenas inteligência tática e conhecimento do comportamento animal. Isso foi brilhante, disse Davi, acariciando Max com admiração renovada. Ele transformou o bairro inteiro num sistema de segurança colaborativo. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a empresa de segurança do condomínio, informando que haviam detectado movimentação suspeita e que patrulhas estavam sendo enviadas para a região. Como eles souberam? Perguntou Valentina. Max, respondeu Davi simplesmente. Os latidos coordenados ativaram automaticamente vários sistemas de segurança da região. 1 hora depois, quando a situação havia se acalmado, Davi recebeu uma ligação inesperada. Era um dos investidores de São Paulo, agora com um tom completamente diferente. Senhor Medeiros, parece que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Nossa abordagem foi inadequada. Gostaríamos de reabrir as negociações de forma mais civilizada. Davi olhou para Max, que estava deitado calmamente aos pés de Valentina, mas com as orelhas atentas à conversa telefônica. Não há negociação possível, e sugiro que não tentem mais nenhuma aproximação da minha família. Entendemos. Talvez tenhamos superestimado nossa persuasão. Depois que Davi desligou, ele se sentou ao lado da mãe. Acho que eles perceberam que não somos alvos fáceis. Por causa do Max. Por causa da família que somos. Eles esperavam uma senhora idosa indefesa e um empresário amedrontado. Encontraram uma mulher corajosa, protegida por um ex-policial canino que conhece mais sobre segurança que muitos humanos. Max levantou a cabeça ao ser mencionado, seus olhos refletindo a satisfação de uma missão bem cumprida. Naquela noite, durante o jantar, Valentina tomou uma decisão importante. Quero voltar para minha casa amanhã. Mãe, ainda pode ser perigoso. Davi, fugir não é solução. Se eles querem pressionar nossa família, vamos enfrentar isso onde escolhermos, não onde eles nos forçarem. Max se aproximou dela e colocou a cabeça em seu colo, numa demonstração clara de apoio à decisão. Além disso, continuou Valentina, acariciando o cão, Max provou hoje que é capaz de defender nossa família em qualquer território. Não vamos nos esconder como fugitivos. Davi sorriu pela primeira vez em dias. Está bem. Mas vamos reforçar a segurança da sua casa e manter contato constante. Combinado. Max emitiu um som baixo de aprovação, como se também concordasse com o plano. O ex-policial canino estava pronto para retomar sua missão no território que conhecia melhor, proteger Valentina na casa que ela havia escolhido para recomeçar a vida após a partida de seu marido. A verdadeira batalha talvez ainda não tivesse terminado, mas eles haviam estabelecido claramente que não seriam intimidados. Max havia encontrado sua nova vocação, e Valentina havia descoberto uma coragem que não sabia possuir. O sábado amanheceu com o céu azul característico de Florianópolis, sem uma nuvem sequer. Valentina acordou na casa de Davi com a sensação de que era hora de retomar sua vida normal. Max também parecia ansioso para voltar ao território familiar, demonstrando inquietação incomum durante a manhã. Tem certeza de que quer voltar hoje? Perguntou Davi durante o café da manhã, observando a mãe organizar suas poucas coisas numa pequena mala de viagem. Absoluta. Não vou viver com medo na casa dos outros. Valentina olhou para Max, que estava sentado próximo à porta, claramente pronto para partir. E nosso protetor aqui concorda comigo. A viagem de volta à casa no Cachoeira do Bom Jesus foi tranquila. Max viajou alerta, mas relaxado, no banco traseiro do carro de Davi. Quando chegaram à propriedade, o cão saltou imediatamente e começou sua inspeção de retorno,
verificando se algo havia mudado durante os dias de ausência. Davi havia contratado uma empresa para reparar os danos causados durante a invasão. A cozinha estava impecável, como se nada tivesse acontecido. Mas Max farejou cada centímetro, garantindo-se de que nenhum vestígio dos intrusos permanecesse. O sistema de segurança foi atualizado, explicou Davi, mostrando as novas funcionalidades no painel de controle. Agora, temos sensores de movimento mais sensíveis e conexão direta com uma central de monitoramento 24 horas. Max observou atentamente a demonstração do novo sistema, como se estivesse aprendendo a integrar a tecnologia às suas próprias capacidades de proteção. E isso aqui, disse Davi apontando para um pequeno dispositivo, é um botão de pânico que você pode carregar no bolso. Qualquer problema, é só apertar. Valentina guardou o dispositivo, mas sabia que sua verdadeira segurança tinha 4 patas e olhos inteligentes que jamais dormiam completamente. Depois que Davi se foi, Valentina e Max retomaram gradualmente sua rotina. O cão percorreu a casa várias vezes, reestabelecendo seus pontos de observação e rotas de patrulhamento. Era fascinante observar como ele tratava a segurança como uma ciência exata. No final da tarde, Dona Socorro apareceu no portão com uma bandeja coberta. Valentina, querida, preparei um ensopado para o seu retorno. Fiquei muito preocupada quando soube do que aconteceu. Max se aproximou do portão, mas sua reação foi diferente do habitual. Em vez da cordialidade costumeira com a vizinha, ele permaneceu tenso, farejando intensamente o ar ao redor de Socorro. Que foi, Max? Dona Socorro é nossa vizinha, disse Valentina, estranhando o comportamento do cão. Mas Max não relaxou. Manteve-se entre Valentina e Socorro, emitindo sons baixos que a vizinha interpretou como hostilidade. Ele parece diferente, comentou Socorro, dando um passo para trás. Mais agressivo. Não é agressividade, explicou Valentina, começando a compreender. É trabalho. Depois do que aconteceu, ele está levando a proteção ainda mais a sério. Socorro entregou a bandeja através do portão, evitando aproximação maior. Bem, pelo menos você tem um guardião dedicado. Qualquer coisa, estarei aqui do lado. Depois que a vizinha se foi, Valentina observou Max continuar farejando a área onde Socorro estivera parada. O cão claramente havia detectado algo que a deixara desconfortável. O que foi, grande? Ela cheirava diferente. Max olhou para Valentina e emitiu um som curto, como se quisesse comunicar algo específico. Em seguida, correu para dentro de casa e retornou com a guia na boca. Quer dar uma volta? Agora? Era incomum. Max sempre respeitava os horários estabelecidos para as caminhadas. Mas ele insistiu, levando a guia até Valentina e se dirigindo à porta. Durante a caminhada, Max se comportou de forma completamente diferente. Em vez de seguir o roteiro habitual, ele escolheu uma rota que passava pelos fundos da propriedade de Socorro. Quando chegaram ao local, Max parou abruptamente e se concentrou intensamente. Através da cerca viva que separava as propriedades, Valentina conseguiu ver o quintal da vizinha. Havia um carro estranho estacionado atrás da casa de Socorro, um sedã escuro que não pertencia a ela. Max rosnava baixo, seu corpo tenso indicando que ele considerava aquela situação uma ameaça direta. Valentina começou a entender. Socorro não estava agindo sozinha quando veio visitá-la. Vamos voltar para casa, sussurrou ela, mas Max já havia se virado e iniciado o retorno por uma rota alternativa, mantendo-se longe da visão de qualquer pessoa na casa da vizinha. De volta à sua propriedade, Valentina ligou para Davi. Filho, precisa vir aqui. Agora. Que aconteceu? Max descobriu algo sobre a Dona Socorro. 20 minutos depois, Davi chegou acompanhado do investigador particular, um homem magro de 50 anos chamado Roberto Silva. Max recebeu o investigador com a desconfiança inicial habitual, mas gradualmente aceitou sua presença após vê-lo interagir respeitosamente com Valentina. Conte-me exatamente o que aconteceu, pediu Roberto, anotando detalhes numa caderneta. Valentina relatou o comportamento estranho de Max em relação a Socorro e a descoberta do carro desconhecido. Roberto ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas sobre horários e descrições.
Posso dar uma olhada na área que vocês mencionaram? Perguntou ele. Max imediatamente se dirigiu à porta, como se compreendesse que sua assistência era necessária. O trio, Valentina, Roberto e Max, saiu pelos fundos da propriedade, mantendo-se discreto. Roberto usou binóculos para observar a casa de Socorro. O carro ainda está lá, placa de São Paulo, mesmo estado dos outros envolvidos. Quer dizer que Socorro está trabalhando com eles? Perguntou Valentina, sentindo-se traída. Ou está sendo coagida, sugeriu Roberto. Vamos aguardar e observar. Max permaneceu imóvel ao lado deles, como um soldado em missão de reconhecimento. Sua concentração era absoluta, olhos fixos na propriedade vizinha. 40 minutos depois, 2 homens saíram da casa de Socorro. Um deles Valentina reconheceu imediatamente. Era o mesmo que havia tentado invadir sua casa anteriormente. Max emitiu um rosnado tão baixo que mais parecia uma vibração no ar. Este é um dos invasores, confirmou Valentina. Roberto fotografou discretamente os homens e o veículo. Agora entendemos o padrão. Eles estão usando sua vizinha para monitorar sua rotina e planejar aproximações. Os homens conversaram rapidamente com Socorro antes de partir. Mesmo à distância, era possível perceber que a mulher estava visivelmente nervosa e desconfortável. Ela está sendo ameaçada, concluiu Valentina. Socorro não faria isso por vontade própria. Precisamos de uma estratégia, disse Roberto. Se tentarmos apenas confrontar os criminosos, eles podem desaparecer e voltar depois. Precisamos de evidências concretas. Max se levantou e caminhou alguns metros em direção à casa de Socorro. Depois parou e olhou para trás, como se estivesse sugerindo alguma coisa. Ele quer ir até lá, interpretou Davi, que havia se juntado ao grupo. Não, ainda não, disse Roberto. Mas talvez ele possa nos ajudar de outra forma. Voltaram para a casa de Valentina para planejar. Roberto explicou que precisavam de evidências de coerção ou de coordenação criminosa para que a polícia pudesse agir efetivamente. O problema é que eles são espertos. Não estão cometendo crimes óbvios, apenas intimidação e pressão psicológica. Max se deitou próximo aos pés de Valentina, mas manteve as orelhas erguidas, monitorando constantemente os sons do ambiente. E se criássemos uma situação onde eles se sentissem obrigados a agir? Sugeriu Davi. Como assim? Se fingíssemos que estou cedendo às pressões, marcássemos uma reunião, mas na verdade fosse uma armadilha. Roberto balançou a cabeça. Muito arriscado. Eles são profissionais. Nesse momento, Max se levantou abruptamente e correu para a porta da frente. Seu comportamento indicava que alguém estava se aproximando. Segundos depois, a campainha tocou. Era Socorro, sozinha desta vez, carregando um pequeno embrulho. Mas Max não relaxou sua postura defensiva. Valentina, trouxe um pouco de doce de leite que fiz hoje, disse ela através do portão, sua voz soando forçada e nervosa. Roberto e Davi se esconderam na cozinha, enquanto Valentina se aproximou do portão com Max ao seu lado. Socorro, você está bem? Parece tensa. A vizinha olhou rapidamente para os lados antes de responder. Estou bem, querida. Só preocupada com você, depois do que aconteceu. Max farejou intensamente quando Socorro se aproximou mais do portão. Subitamente o cão latiu uma vez, um som seco e imperativo que fez Socorro recuar. Ele está mais agitado hoje, comentou Socorro, claramente nervosa com a reação de Max. É que ele ainda está adaptado ao que aconteceu, explicou Valentina, observando atentamente sua vizinha. Socorro, se alguma coisa estiver te incomodando, você pode conversar comigo. Por um momento, os olhos de Socorro se encheram de lágrimas. Eu não posso, Valentina, só... Tenha cuidado, está bem? E antes que Valentina pudesse responder, Socorro se afastou rapidamente, deixando o embrulho no portão. Max farejou o embrulho intensamente antes de recuar, claramente indicando que algo estava errado. Roberto apareceu e, usando luvas, abriu cuidadosamente o pacote. Dentro havia doce de leite, como Socorro havia dito, mas também um pequeno dispositivo eletrônico. Microfone, identificou Roberto. Eles queriam ouvir suas conversas. Valentina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Socorro estava sendo forçada a espioná-la,
e Max havia detectado a ameaça antes que qualquer dano fosse causado. Agora temos evidências, disse Roberto. E uma vizinha que claramente quer ajudar, mas está sendo coagida. Max se posicionou ao lado de Valentina, encostando o focinho em sua mão. Era como se ele estivesse prometendo que, independente das traições ao redor, ela sempre teria sua proteção incondicional. A madrugada de domingo chegou com uma tempestade típica de novembro em Florianópolis. Raios cortavam o céu escuro, enquanto a chuva batia forte contra as janelas da casa de Valentina. Max estava inquieto há horas, circulando pela casa numa agitação que ela jamais havia visto. Às 3 da manhã, o cão acordou Valentina com um toque suave do focinho em sua mão. Seus olhos brilhavam na escuridão, transmitindo urgência absoluta. Algo estava acontecendo. Valentina se levantou silenciosamente e seguiu Max até a janela da sala. Através da cortina, conseguiu ver luzes se movendo na casa de socorro. Não eram luzes normais de alguém acordado durante a madrugada. Eram lanternas movimentando-se de forma coordenada. Eles estão lá, sussurrou ela, pegando imediatamente o telefone para ligar para Davi. Mas a linha estava muda. Alguém havia cortado a conexão telefônica. Max se dirigiu à gaveta onde Valentina guardava o botão de pânico que Davi havia dado. O cão puxou a gaveta com o focinho e indicou claramente o dispositivo. Era impressionante como ele compreendia cada elemento do sistema de segurança. Valentina ativou o alarme silencioso, enquanto Max continuava sua vigília na janela. O cão alternava sua atenção entre a casa de socorro e a própria propriedade, como se estivesse calculando múltiplas possibilidades de ameaça. 15 minutos depois, luzes se moveram na direção da casa de Valentina. Max emitiu um rosnado baixo e se dirigiu à porta dos fundos, indicando que alguém estava se aproximando por aquela direção. Através do sistema de câmeras, Valentina viu pelo menos 4 homens se posicionando ao redor de sua propriedade. Desta vez, eles estavam melhor organizados e claramente determinados a entrar. O interfone tocou. Senhora Medeiros, sabemos que está aí. Temos sua vizinha conosco. Valentina olhou na direção da casa de socorro através das câmeras externas. Uma figura feminina estava sendo escoltada em direção ao portão da frente. Era Socorro, claramente em situação de coerção. Max se posicionou ao lado de Valentina, sua presença reconfortante, mas sua postura indicando preparação para combate. Desta vez, porém, a situação era mais complexa. Havia uma civil inocente envolvida. "O que vocês querem?" perguntou Valentina através do interfone. Uma conversa simples sobre os negócios do seu filho e sua cooperação para convencê-lo a ser mais razoável. "E se eu me recusar? Sua vizinha aqui pode sofrer consequências desagradáveis. Ela já nos ajudou bastante. Seria uma pena se algo acontecesse com ela por sua culpa." Max rosnava cada vez mais baixo, mas Valentina percebeu que ele estava se movimentando pela casa de forma diferente. Não era apenas preparação defensiva, era planejamento tático. "Deem-me 5 minutos para me vestir adequadamente", disse ela. 2 minutos. Valentina desligou o interfone e observou Max. O cão havia se dirigido à porta dos fundos e arranhava insistentemente. "Você quer sair?" "Max, é perigoso." Mas Max insistia, correndo entre ela e a porta. Finalmente, Valentina compreendeu. Max não queria fugir. Queria posicionar-se do lado externo para ter vantagem tática. "Está bem, mas seja cuidadoso." Max saiu pela porta dos fundos como uma sombra silenciosa. Através das câmeras, Valentina o viu desaparecer completamente na escuridão do jardim. Era impressionante como um animal de 70 quilos podia se tornar invisível quando necessário. O telefone celular de Valentina vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Polícia a caminho. Mantenha-os falando, Roberto." O investigador havia recebido o alarme silencioso e coordenado uma resposta. Valentina precisava ganhar tempo. Ela se dirigiu ao portão da frente, onde podia ver Socorro sendo mantida por 2 homens. A vizinha estava visivelmente aterrorizada, mas ilesa. "Socorro, você está bem?" "Valentina, me desculpe." "Eles me forçaram, tu acha?" Socorro começou a chorar. "Chega de conversa", interrompeu o líder do grupo,
um homem de aproximadamente 40 anos, bem vestido, mas com olhos frios. Senhora Medeiros, vamos resolver isso de forma civilizada. Abra o portão e conversemos. Minha casa, minhas regras, respondeu Valentina com firmeza surpreendente. Socorro fica livre e conversamos através do portão. Não está em posição de fazer exigências. Nesse momento, Max apareceu atrás dos sequestradores como um fantasma negro. Ele havia circulado pela propriedade e se posicionado estrategicamente, usando a chuva e a escuridão como cobertura. O primeiro sinal da presença de Max foi um dos homens sendo silenciosamente neutralizado. Ele simplesmente desapareceu da formação, sendo arrastado para as sombras sem emitir qualquer som. Onde está o Carlos? Perguntou um dos homens, notando a ausência do companheiro. Antes que alguém pudesse responder, Max atacou novamente. Desta vez, Valentina pode observar sua técnica através das câmeras. O cão não usava violência excessiva, mas aplicava técnicas de imobilização precisas que aprendera em anos de treinamento policial. Que diabos está acontecendo? Gritou o líder, sacando uma arma. Max apareceu na luz do poste, posicionado entre os criminosos e Socorro. Sua postura era impressionante. Baixo, músculos definidos, olhos fixos no homem armado. Não havia medo, apenas determinação profissional. É só um cão, disse um dos homens restantes. Não é só um cão, murmurou Socorro, que havia presenciado o treinamento policial durante anos, morando próxima ao canil municipal. É um ex-policial. O líder apontou a arma para Max, mas hesitou quando o cão não demonstrou qualquer intenção de recuar. Era evidente que Max estava calculando o momento exato para agir. Atirem no cão, ordenou o líder. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Max executou uma manobra que deixou todos paralisados. O cão correu em zigue-zague em direção ao homem armado, usando técnica específica para evitar tiros, e saltou com precisão cirúrgica. O impacto derrubou o líder e a arma voou longe. Max se posicionou sobre o homem, suas mandíbulas a centímetros do pescoço do criminoso, rosnando com intensidade que fazia a terra vibrar. Os outros homens, vendo seu líder imobilizado por um animal treinado para neutralizar ameaças, perderam completamente a coragem. Um deles tentou correr, mas Max latiu uma vez, um comando tão autoritário que o homem parou instantaneamente. Ninguém se mexe, disse Valentina através do portão, sua voz carregada de autoridade nova. O cão está em serviço, e vocês estão todos sob custódia. Socorro correu para longe dos criminosos e se posicionou próxima ao portão de Valentina. Valentina, me perdoa. Eles ameaçaram machucar meus netos se eu não colaborasse. Está tudo bem, Socorro. Max cuidou de tudo. O som de sirene se aproximava rapidamente. Roberto havia coordenado não apenas a polícia militar, mas também a polícia civil e até mesmo uma unidade do batalhão de operações especiais. Max mantinha sua posição sobre o líder, mas seus olhos alternavam entre os outros criminosos e a chegada dos reforços. Era evidente que ele estava aguardando o momento apropriado para transferir a custódia dos prisioneiros. Quando os primeiros policiais chegaram, Max reconheceu imediatamente a autoridade legítima. O cão se afastou do líder, mas permaneceu em postura de alerta, enquanto os oficiais assumiam o controle da situação. "Este é o Maximus", exclamou um dos sargentos do BOE, reconhecendo Max imediatamente. "O melhor cão da nossa corporação." Max reagiu ao reconhecimento profissional, mas sua atenção principal permanecia voltada para Valentina. Sua missão atual era protegê-la, não reviver glórias passadas. Em menos de uma hora, todos os criminosos estavam presos. Roberto chegou com uma equipe de investigadores que coletou evidências suficientes para construir um caso sólido contra o grupo de investidores. "Senhora Medeiros", disse o delegado responsável, "este grupo estava envolvido em pelo menos 5 casos similares em outros estados. Sua coragem ajudou a desmantelar uma operação criminosa significativa." Socorro foi liberada após prestar depoimento. Ela se aproximou de Valentina com lágrimas nos olhos. "Como pode me perdoar depois do que fiz? Socorro, você foi vítima tanto quanto eu. Ninguém deveria ser forçado a escolher entre a segurança da família e a lealdade aos amigos." Max se aproximou de Socorro
e encostou suavemente o focinho em sua mão. Um gesto de perdão e proteção que fez a mulher chorar ainda mais. Davi chegou quando o sol estava nascendo, trazendo café quente e abraços apertados. Mãe, quando recebi a ligação da polícia, pensei que havia perdido vocês duas. Seu Max é um herói, disse Socorro, acariciando o cão com gratidão infinita. Ele nos salvou. Max, exausto, mas satisfeito, finalmente relaxou sua postura militar. A missão estava cumprida, as ameaças neutralizadas e sua nova família estava segura. Acho que nossa vida pode voltar ao normal agora, disse Valentina, observando o movimento dos policiais, finalizando seus trabalhos. Mas ela sabia que nada seria exatamente como antes. Max havia provado que era mais que um companheiro. Era um protetor profissional que havia encontrado uma nova razão para continuar servindo. E ela havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. 3 meses depois dos eventos que mudaram para sempre a vida, no Cachoeira do Bom Jesus, Valentina acordou numa manhã ensolarada de fevereiro, com o som familiar de Max realizando sua inspeção matinal. Mas agora havia algo diferente no ar. Não era mais a tensão vigilante dos meses anteriores, mas uma tranquilidade conquistada através de coragem e união. O bairro havia se transformado numa verdadeira comunidade. A rede de segurança colaborativa que Max havia iniciado naquela noite tempestuosa evoluíra para um sistema permanente de vizinhos que cuidavam uns dos outros. Dona Socorro se tornara a coordenadora informal dessa rede. Sua experiência traumática a motivando a garantir que ninguém mais passasse pelo que ela havia enfrentado. Bom dia, meu herói, disse Valentina, acariciando Max, enquanto ele retornava de sua verificação rotineira. O cão havia mantido seus hábitos de segurança, mas agora eles eram temperados com uma serenidade que refletia a paz conquistada. Na cozinha, enquanto preparava o café, Valentina observou através da janela. O jardim estava mais bonito que nunca, cuidado por Heitor, que agora trabalhava também como jardineiro pessoal da propriedade. O jovem havia se tornado um amigo próximo da família, especialmente depois de testemunhar a coragem demonstrada durante a crise. O telefone tocou. Não mais um som que causava apreensão, mas apenas uma chamada matinal esperada. Bom dia, mãe. Como passou a noite? Tranquila, como todas as outras recentemente, respondeu ela sorrindo. Max e eu estamos nos preparando para a cerimônia de hoje. Hoje seria um dia especial. A Polícia Militar de Santa Catarina havia organizado uma cerimônia oficial para homenagear Max por seu serviço excepcional durante o enfrentamento aos criminosos. Mais que isso, o evento marcaria o lançamento de um programa pioneiro de adoção de cães policiais aposentados. Estou terminando uns detalhes aqui no escritório e já vou para aí, disse Davi. Roberto confirmou que vai estar presente também. Roberto Silva havia se tornado mais que um investigador contratado. Tornou-se um amigo da família. Seu trabalho profissional havia resultado na prisão de 17 pessoas envolvidas na rede criminosa que aterrorizara não apenas a família Medeiros, mas várias outras em diferentes estados. Após o café, Valentina escovou cuidadosamente a pelagem brilhante de Max. O cão se mantinha pacientemente imóvel, como se compreendesse a importância do dia. Seus olhos refletiam não apenas a inteligência habitual, mas uma satisfação profunda, a satisfação de uma missão cumprida e de uma nova vida construída sobre alicerces sólidos. Você sabe que vai receber uma medalha hoje? Perguntou ela, observando como Max ergueu as orelhas ao ouvir a palavra medalha. E sabe o que isso significa? Significa que outros cães como você vão ter a chance de encontrar novas famílias, novas missões. A ideia havia surgido durante uma conversa entre Valentina e o sargento Bonfim. Se Max havia encontrado uma segunda chance de servir através da adoção, quantos outros cães policiais aposentados poderiam beneficiar famílias que precisavam de proteção ou simplesmente de companhia especializada? Socorro apareceu no portão, carregando uma cesta com pães frescos. Sua transformação nos últimos meses havia sido notável. A mulher que antes vivia isolada em sua propriedade agora liderava iniciativas comunitárias e havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas do bairro. Valentina,
Trouxe pães especiais para o grande dia do Max, disse ela sorrindo. Max correu até o portão com sua elegância habitual, mas agora Socorro o recebia sem qualquer nervosismo. Ele está lindo, comentou Socorro. Difícil acreditar que este mesmo cão que nos protegeu seja o mesmo que está aqui brincando como um filhote. Era verdade. Max havia recuperado sua capacidade de ser simultaneamente um profissional de segurança e um companheiro afetuoso. O trauma que o havia afastado do serviço ativo fora curado através do amor e do propósito renovado. Davi chegou pontualmente às 9 da manhã, acompanhado de uma surpresa. Uma equipe de filmagem da RBS TV que havia se interessado pela história de Max e pelo programa de adoção que seria lançado. «Mãe, eles querem fazer uma reportagem sobre nossa experiência», explicou Davi. «Pode ajudar muito na divulgação do programa». A jornalista, uma mulher simpática de 30 e poucos anos chamada Carla, explicou que histórias como a de Max inspiravam outras pessoas a considerarem a adoção de animais com necessidades especiais. «Senhora Valentina, como foi descobrir que seu cão de estimação era na verdade um ex-policial? Foi como descobrir que um amigo querido havia sido um herói o tempo todo», respondeu Valentina, acariciando Max. Mas o mais importante foi perceber que heróis não se aposentam. Eles apenas encontram novas formas de servir. Max parecia compreender que estava sendo entrevistado. Permaneceu em postura digna ao lado de Valentina, permitindo que as câmeras captassem sua presença imponente. A cerimônia foi realizada no quartel do Batalhão de Polícia Militar, com a presença de autoridades locais, famílias de policiais e representantes de ONGs de proteção animal. Max chegou usando uma coleira especial preparada para a ocasião, marchando ao lado de Valentina, com a postura de um militar experiente retornando ao lar. O coronel Mendes, comandante da unidade, conduziu a cerimônia com a solenidade adequada à ocasião. Máximos, conhecido carinhosamente como Max, representa o melhor da nossa corporação. Durante 7 anos de serviço ativo, salvou dezenas de vidas. E mesmo aposentado, continuou servindo, protegendo uma família adotiva, com a mesma dedicação demonstrada em suas operações oficiais. Quando chamado para receber a medalha, Max caminhou com Valentina até o palanque. O cão se sentou em posição de atenção, enquanto o comandante fixava a comenda em sua coleira. A plateia aplaudiu emocionada, muitos com lágrimas nos olhos. Esta medalha, continuou o coronel, simboliza não apenas o reconhecimento por atos heróicos, mas o lançamento do programa Guardiões do Amanhã, que facilitará a adoção responsável de cães policiais aposentados. Valentina foi convidada a falar sobre sua experiência. Aproximou-se do microfone com Max ao seu lado, sentindo uma emoção que não esperava. Max me ensinou que proteção verdadeira não vem apenas de sistemas de segurança ou alarmes. Vem do compromisso de cuidar uns dos outros. Ele protegeu não apenas a mim, mas a toda a nossa vizinhança, mostrando que herói de verdade é aquele que transforma medo em segurança e solidão em família. Após a cerimônia oficial, muitas famílias se aproximaram interessadas em conhecer mais sobre o programa de adoção. O sargento Bonfim, agora voluntário coordenador do projeto, explicava pacientemente as características e necessidades de cada cão disponível. Cada um destes animais tem uma história de serviço, explicava ele. Eles não são apenas animais de estimação, são profissionais aposentados que merecem respeito e que podem oferecer proteção e companhia especializada. Uma família chamou especialmente a atenção de Valentina. Era uma senhora viúva de 60 anos, acompanhada de sua filha, interessadas em adotar um pastor alemão aposentado que havia trabalhado em operações de busca e salvamento. «Minha mãe mora sozinha desde que papai faleceu», explicou a filha. «Ela precisa de companhia, mas também de proteção». Valentina se aproximou delas. «Posso dar um conselho? Não vejam apenas como proteção. Vejam como uma oportunidade de dar a um herói aposentado uma nova missão de vida». A tarde transcorreu em conversas, demonstrações dos cães e histórias emocionantes de outros policiais sobre seus parceiros caninos. Max circulava pelo evento como um embaixador natural do programa, permitindo que crianças o acariciassem
e demonstrando para outros cães aposentados que a vida após o serviço ativo podia ser igualmente gratificante. Roberto se aproximou de Valentina durante um momento mais calmo. O processo judicial está caminhando bem, informou. O grupo criminoso vai enfrentar pelo menos 15 anos de prisão. E a empresa de Davi está completamente livre de qualquer pressão. E socorro. Ela está sendo reconhecida como testemunha protegida e vai receber indenização por danos morais. Além disso, sua coragem em colaborar com as investigações ajudou a identificar outras vítimas em diferentes estados. Quando o sol começou a se pôr sobre Florianópolis, pintando o céu de tons alaranjados, a família retornou para casa. Max viajava no banco traseiro, sua medalha brilhando no peito, claramente cansado, mas satisfeito com o dia. "Como se sente, mãe?" perguntou Davi durante a viagem. "Completa", respondeu ela, observando Max através do espelho retrovisor. "Sinto que encontrei não apenas um companheiro, mas um propósito. Agora quero ajudar outras pessoas a viverem essa mesma experiência." De volta ao Cachoeira do Bom Jesus, o bairro os recebeu com uma pequena surpresa. Os vizinhos haviam organizado uma recepção informal no Jardim de Socorro. Havia faixas parabenizando Max, um bolo especial preparado para cães e a presença calorosa de toda a comunidade que havia se tornado uma grande família. "Não é todo dia que nosso bairro tem um herói condecorado", disse Socorro emocionada. Heitor havia preparado uma área especial no jardim onde Max podia descansar cercado de flores. "Para nosso guardião oficial", disse o jovem jardineiro. À medida que a noite caía e os vizinhos gradualmente retornavam às suas casas, Valentina se sentou no jardim com Max ao seu lado. A medalha na coleira do cão brilhava sob a luz das estrelas, mas para ela, o verdadeiro prêmio era a paz que havia conquistado. "Sabe, Max", disse ela, acariciando sua cabeça, "quando adotei você, pensava que estava salvando um animal abandonado. Na verdade, você quem me salvou." Max encostou o focinho em sua mão, numa demonstração silenciosa de que o sentimento era mútuo. Naquela noite, enquanto Max assumia sua posição habitual ao pé da cama, Valentina refletiu sobre a jornada que haviam percorrido juntos. De uma senhora idosa solitária e um cão traumatizado, haviam se transformado numa família unida que inspirara uma comunidade inteira. O programa Guardiões do Amanhã cresceria. Outras famílias encontrariam seus próprios heróis de 4 patas, e o legado de Max se estenderia muito além de suas próprias ações heróicas. Nas semanas seguintes, a história de Valentina e Max se espalharia através das redes sociais e reportagens televisivas, alcançando pessoas em todo o país. Centenas de famílias se interessariam pelo programa de adoção de cães policiais aposentados, e muitos outros máximos encontrariam novas missões de vida. A casa no Cachoeira do Bom Jesus se tornaria um ponto de referência para o programa, com Valentina atuando como conselheira voluntária para famílias interessadas na adoção especializada. Max, por sua vez, assumiria o papel de cão embaixador, demonstrando para outros animais aposentados que a vida após o serviço ativo podia ser igualmente significativa. Socorro desenvolveria um projeto de segurança comunitária que seria replicado em outros bairros de Florianópolis, provando que vizinhos unidos são a melhor proteção contra qualquer ameaça. E Davi, inspirado pela coragem da mãe e pela lealdade de Max, criaria um fundo de apoio para famílias que desejassem adotar cães policiais, mas não tivessem recursos para os cuidados veterinários especializados. A história de uma senhora corajosa e seu cão-herói havia se transformado numa onda de mudança positiva que tocaria centenas de vidas. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Valentina e Max tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história nos lembra que heróis verdadeiros não se aposentam. Eles simplesmente encontram novas formas de servir e proteger aqueles que amam. Para continuar vivendo momentos como estes, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes que exploram os laços extraordinários entre humanos e animais. Você encontra essas histórias aqui ao lado. Basta clicar. Se esta história despertou alguma emoção em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like.
Todos os dias trazemos relatos únicos que celebram a coragem, a lealdade e o poder transformador do amor. Conte-nos nos comentários. Você já viveu ou conhece alguma história similar? Sua experiência pode inspirar nossa próxima narrativa. Até a próxima história.